Pessoal, graça e paz de Cristo, bem-vindos ao canal Cristo em Evidência, eu sou a Mirlis e o tema do nosso vídeo de hoje é mais, na verdade, uma curiosidade sobre a história de um hino que é bem conhecido não só aqui no Brasil, mas em vários países do mundo, que está na nossa harpa cristã e consta no número 42 da harpa, que é o famoso hino Saudai o Nome de Jesus. E com certeza você já ouviu esse hino, olha só. Pessoal, foi escrito, foi composto pelo missionário norte-americano Justus Henry Nelson. E ele era um missionário que veio para o Brasil, inclusive, logo no começo do século XX, no começo do século passado. E ele foi um grande implantador de igrejas, de congregações, e ele gostava muito de compor hinos. E esse hino, ele não fez só parte da trajetória da igreja brasileira, mas ela fez parte da trajetória de vários outros irmãos e irmãs ao redor do mundo. E aqui eu quero trazer para vocês uma história de uma missionária chamada Annie Suk. E eu aprendi essa história, eu conheci essa história nesse livro aqui, Mulheres Fiéis e Seu Deus Maravilhoso, de Noel Piper, que é a esposa do John Piper. E eu tenho inclusive um vídeo sobre esse livro aqui no canal, vou deixar aqui o link na descrição para você conferir sobre esse livro. Mas voltando aqui ao assunto da missionária Annie Suk. Essa irmã, ela era nascida na Coreia. Na época, a Coreia não era dividida entre Coreia do Sul nem Coreia do Norte. Nessa época, que foi antes da Guerra Fria, a Coreia era uma só. E nessa época, na década de 20, 30 do século passado, a Coreia era dominada pelo Japão. E o Japão oprimia muito o povo coreano. Acontece que eles eram obrigados a adorar uma religião japonesa chamada Shintoísmo. E essa religião era uma mistura de adoração à deusa do sol, ou deus do sol, e à imagem do imperador do Japão. E todos aqueles que se recusassem a adorar aos relicários de Shinto eram presos, eram torturados e eram obrigados a negar a sua fé. E a Annie Suk, na época, era uma professora de música lá na Coreia. E acontece que um dia houve uma grande convocação japonesa, em especial do exército japonês, para que todos os professores e alunos se reunissem em Seul, que hoje é a atual capital da Coreia do Sul, para que eles pudessem adorar e se prostrar diante dos relicários de Shinto. E a Annie Suk, como professora, ela teria que ir obedecer essas ordens lá do exército japonês. Caso contrário, ela seria presa, levada para um campo de concentração, uma prisão ou algo do tipo. Acontece que ela se recusou. No momento em que a música tocou para que todos se prostrassem e adorassem aquela imagem shintoísta, ela simplesmente foi a única que permaneceu de pé em toda a multidão. E é claro, ela atraiu os olhares das autoridades do exército japonês. O que foi que ela fez? Ela correu, ela fugiu. E eu tenho certeza que você lembrou de uma história da Bíblia que fala exatamente sobre uma imagem de escultura que foi construída por um grande imperador, que era o rei Nabucodonosor, na época do Império Babilônico, em que os três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego,
que eram Misael, Ananias e Azarias, não se prostraram diante da imagem que o rei havia feito. E aí Neisuk fala que o fato de ela não ter se prostrado diante dos relicários de Shinto foi exatamente essa passagem bíblica de Daniel 3, que a fez lembrar que ela só poderia prestar culto a Deus e adorar somente a Deus. E, gente, a história dela é uma história de muita fé e coragem. E ela foge, ela sai e ninguém consegue pegar ela. E a partir disso, o exército do Império do Japão passa a perseguir a Neisuk. Ela se tornou procurada pela polícia por violar as leis então vigentes, que eram as leis japonesas. E um dia ela conta que Deus fala com ela que ela seria convocada e chamada para pregar a palavra de Deus para os soldados japoneses. E assim, ela um dia é encontrada pelo exército japonês e levada para uma prisão. E acontece que quando ela estava lá no cárcere, ela começa a pregar para várias pessoas. E ela prega não só para os soldados japoneses, ela prega para eles, muitos se convertem, mas ela prega também para chineses, coreanos, japoneses que estavam presos ali. E vários cristãos haviam sido pegos, haviam sido levados pelo exército japonês porque eram considerados ameaças. E a Neisuk era uma delas. E um dia, diante do julgamento, eles foram levados a julgamento depois. E a história conta que o juiz ficou impressionado com a fé da Neisuk, porque ela reivindica a sua liberdade religiosa. E ela fala que o fato de ela estar ali era porque ela amava a Deus e que Deus tinha um propósito naquilo tudo. E toda a fala dela diante do juiz impressiona a fé que ela tinha para com Deus. E aí, pessoal, ela passa muitos anos presa, ela passa aí cerca de 6 anos presa, sofrendo muito, sendo perseguida, torturada. E ela não nega a Cristo de nenhuma forma. Mas e aí, Miles, o que é que tem a ver o hino 42 com a história dessa irmã coreana? Na verdade, a Neisuk, como ela não poderia ter uma Bíblia ou um hinário, hinos da harpa para poder louvar, ela tinha uma boa memória. Então ela havia memorizado muitos versículos da Bíblia para poder pregar para as pessoas lá dentro. E também muitos hinos, entre eles o hino Castelo Forte, de Martinho Lutero, E também o hino 42, que é o hino que mais marca aqui a libertação dela da prisão. E aí, gente, é interessante que lá haviam várias pessoas presas, como eu falei para vocês, muitos cristãos. Infelizmente, muitos negaram a fé lá dentro e outros foram mortos, foram assassinados pelos japoneses. Mas aí, pessoal, em agosto de 1945, ela deixa a prisão em Pyongyang, que hoje é a atual capital da Coreia do Norte. E aí ela conta que havia 34 pessoas em 1940, quando entraram na prisão, 34 cristãos, mas havia apenas 14 sobreviventes. E aí, pessoal, o carcereiro gritou para os que estavam de fora, porque quando esses cristãos foram libertos, haviam outros irmãos do lado de fora orando para que tudo desse certo. E o carcereiro, ele fala algo que me chama muita atenção. Ele diz assim, olha: senhoras e senhores, estes são os que durante 6 longos anos se negaram a reverenciar os deuses japoneses. Eles lutaram contra a tortura severa, fome e frio e venceram, sem curvar as suas frontes ao ídolo de adoração do Japão. Hoje, eles são os campeões da fé. E a multidão que estava esperando do lado de fora gritou: louvado seja o nome de Jesus. E todos cantaram juntos: saudai o nome de Jesus. Arcanjos vos prostrai, arcanjos vos prostrai. O Filho do glorioso ou eterno Deus, com glória, com glória, com glória, coroai. E esse hino, pessoal, ele é muito forte, porque quando você louva esse hino, eu gosto muito de louvar esse hino, gosto muito de cantar esse louvor, principalmente nos devocionais, cultos domésticos.
e ele fala sobre a exaltação de Cristo. Ele fala sobre o rei que é digno de honra, louvor e coroação. E isso nos faz lembrar também o Salmo 24. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso nas batalhas. O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. E ela fala que esse Deus nunca deixou ela sozinha na prisão, pelo contrário, ela estava presa, mas a sua alma, o seu espírito, a sua voz estava livre, e lá ela ganhou muitas vidas, muitas almas para Cristo. Posteriormente, depois que ela foi liberta da prisão, ela se casou com um pastor japonês e ela passou a se chamar Esther Ann Kim. E ela se mudou para os Estados Unidos e se tornou uma missionária lá, pregando a palavra de Deus, né? Porque depois que ela foi liberta lá da prisão, a Coreia foi tomada ali pela Guerra Fria e houve a divisão da Coreia em duas, né? A parte norte foi dominada pela Rússia e pela China, então países socialistas, e a Coreia do Sul foi dominada pelos Estados Unidos, então capitalista. E como houve uma grande conturbação lá na Coreia, ela preferiu viajar para os Estados Unidos e lá se tornou uma grande missionária e uma grande implantadora de igrejas junto com o seu esposo. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês realmente tenham gostado desse vídeo. Curta, comente, compartilhe, divulgue. E até a próxima, se Deus quiser. Faça a palavra de Deus chegar em vários lugares.